Bom, vamos voltar a esse tópico do Yana, né, o veículo. Provavelmente em outros vídeos não tem informações novas, o que eu vou falar aqui já foi falado, provavelmente em outros vídeos que eu fiz já, mas talvez essa apresentação de várias perspectivas ajude a diminuir certos erros que a gente vê bastante as pessoas comentando às vezes na internet e eliminar certas perspectivas ah, incorretas ou pelo menos não gerais com relação ao que se está querendo dizer por Yana, né? Então, Mahayana, Vajrayana, Hinayana. Uh, por que isso interessa para nós que estamos no Mahayana ou no Vajrayana e como que isso se aplica na nossa prática, né? Então, vamos falar um pouco sobre esses aspectos. A noção de que o Buda ensinou de forma diferente para públicos diferentes, para pessoas com necessidades diferentes, ela é geral no budismo. Todo o budismo entende que o Buda tinha meios hábeis, que ele podia ensinar meias verdades ou verdades incompletas de acordo com a necessidade temporária, específica, local, localizada de determinados seres e suas circunstâncias, seus problemas, seus graus de entendimento. Então se entende que quando há contradições, e há contradições nos sutras, né, nos diálogos do Buda com vários alunos e várias pessoas, quando se encontram essas contradições, a gente resolve essa hermenêutica na base de que o Buda ensina em termos expedientes e definitivo. Então ele ensina de certas formas a contrabalanção, assim, ele está falando dessa forma porque esse público só vai entender dessa forma, essa pessoa não vai conseguir praticar aquilo ou isso, então ele explicou dessa forma o ensinamento até onde a pessoa podia ir. Então isso elimina grande parte das tensões que poderia haver dentro da textualidade em qualquer grau de ensinamento do Buda, né? Quando a gente começa a falar do Mahayana, e aqui o parênteses é grande, o Mahayana não é um desenvolvimento posterior. Embora alguns sutras, historicamente, essa perspectiva histórica a gente vai comentar sobre isso, né? Mas que tem na visão do praticante, isso não ajuda muito pensar historicamente, né? Porque o budismo ele é da origem da mente do Buda. A mente do Buda é um aspecto atemporal. Então, se a gente há um entendimento de que o budismo não é um fenômeno histórico, a análise histórica do fenômeno do budismo vai produzir uma visão estreita histórica do fenômeno do budismo, né? Então, de qualquer forma, muitas vezes se diz que o Mahayana é um desenvolvimento posterior. Isso não é. Alguns sutras a gente não consegue datar, acha que não é possível que tenha sido ensinado anteriormente. Então, as fontes mais antigas são fontes primárias são datadas posteriormente, muito posteriormente a quando os primeiros registros escritos do Buda, que foram 200, 400 anos depois que o Buda, de qualquer forma, todos eles. Então, tudo que tem escrito no budismo está bem distante do que o Buda, da época que o Buda ensinou. Mas quando surgem essas fontes primárias, as fontes primárias ligadas ao Mahayana e ligadas às outras tradições, elas são da mesma época. Então, havia, assim, até 1990, uma ideia que vinha do iluminismo e do colonialismo europeu, que olhava com uma visão iluminista, assim, para os ensinamentos budistas, dizendo que eles eram racionalistas, que eles eram desprovidos de superstição, na visão europeia do que é superstição. Então, eles disseram, bom, o que é mais próximo do Buda é o que parece ser mais compreensível para nós como europeus na Revolução Industrial. Então, eles imputaram o fato de que o Buda ensinava não poderia ser aquilo que o Mahayana fala, porque aquilo deveria ser uma corrupção posterior. Essa ideia da corrupção posterior, ela impregna os ensinamentos mesmo entre as pessoas que dizem, não, não é uma corrupção, é uma coisa posterior, é uma adição posterior, mas está dentro da tradição. Mas essa visão de que é uma adição posterior, isso aí é uma visão histórica que mudou com o tempo, que está mudando com o tempo e que a gente não precisa levar totalmente a sério. Então, a noção de que o Buda não ensinou o Mahayana concomitantemente com o que o Mahayana chama. Então, a palavra Hinayana, ela é um título que o Mahayana dá para certos ensinamentos do Buda. Então, não é uma coisa que uma pessoa que pratica o Hinayana vai dizer eu sou Hinayana. Isso não existe.
Então o Hinayana é parte de quem? É parte do ensinamento do Mahayana. Quando a gente fala Mahayana, a gente está englobando e dizendo, sim, existe o Hinayana, que é uma forma do Buda ensinar, que nós também ensinamos, que tem certas limitações e nós vamos além disso. Então, bom, daí o historicista vai dizer, mas nos sutras, em vários sutras, tem uma perspectiva sectária, que eles estão apontando para certos grupos e certas formas de prática, e estão dizendo, esses caras, eles são os estreitos, eles são os que praticam de uma forma egoísta, os que praticam de uma forma limitada e assim por diante. Ok, digamos que quando o budismo estava convivendo, essas formas diferentes estavam convivendo no mesmo espaço, no mesmo tempo, possa ter havido tensões sectárias. Agora, olha da perspectiva, por exemplo, de um tibetano no século XIX, usando a palavra, usando o termo Hinayana. Ele não pode estar se referindo ao que quer que esteja sendo praticado no sul da Ásia. De fato, quando os viajantes tibetanos no século XX tiveram na Ásia e encontraram os ensinamentos budistas por lá e viram que tinha uma semelhança com os ensinamentos do que eles talvez considerassem Hinayana, eles se surpreenderam muito que aquilo ainda existisse e ficaram muito felizes que aquilo existia e ainda estava sendo preservado. Então lá no Tibete, quando se usava a palavra Hinayana, eles não estavam se referindo a ninguém que eles acreditavam que existisse ainda. Ainda assim, eles usavam a palavra Hinayana. Então isso é muito importante para entender porque hoje esses centros de Dharma eles convivem uns com os outros e não só isso, na internet, quando a gente vai falar com alguém, a gente está falando com alguém que vem de uma perspectiva totalmente diversa, mas que está ali do lado da nossa casa, está ali na outra cidade. E essas práticas, formas de prática de budismo, elas estão coexistindo. E daí parece que quando a gente está falando Hinayana, bom, a gente está se referindo a eles, né? E de fato, a perspectiva mais correta é pensar assim, bom, como é que era lá no Tibete quando eles estavam falando disso? Eles estavam se referindo a alguém que estava ali no Tibete, alguém que poderia estar praticando por ali, ou era alguém lá num passado remoto que se fixou em certas ideias do Buda e que se prendeu em certas perspectivas e assim por diante. Né? Então, daí a pessoa pensa, mas então por que está falando nisso? Se não tinha ninguém que fazia isso? Por que eles estavam dizendo isso? Porque a própria prática da pessoa, né, o Hinayana, ele faz parte do Mahayana, que faz parte do Vajrayana. Eles são compostos, eles subsumem inteiramente o outro, né? Então não há Vajrayana sem todo o arcabouço do Mahayana e não há Mahayana sem todo o arcabouço do Hinayana. E isso é ensinado para tradições que falam em yanas, né? Então elas entendem, por exemplo, que todo budista entende que o Buda ensinava diferentes formas para diferentes perspectivas, mas com a vastidão de textos traduzidos, com a vastidão do entendimento do Dharma, eles começaram a classificar esses ensinamentos e reconhecer esses padrões. Então eles começaram a estabelecer essa forma de tratar. Bom, quando está falando nesses assuntos, essas preocupações, essas formas de prática, a gente está falando do Hinayana, que é uma forma prática de prática do budismo que o Buda ensinou, então é legítimo, é válido, é completo, um veículo completo em si mesmo, leva ao resultado que se propõe. Né? Então não há nenhuma crítica geral com relação a isso existir. Não poderia haver um sectarismo nesse sentido, embora historicamente a gente saiba que pode ter havido sectarismo. A gente sabe que, na visão de alguém que está ensinando isso lá no século XIX, num Tibete que não reconhece a existência do Hinayana no mundo naquele momento, se ele está falando disso, ele não está falando isso só para dizer que no passado existia. Ele está falando isso porque dentro da nossa prática nós temos certas perspectivas, se nós tivermos, né, uma perspectiva mais autocentrada de produzir uma liberação para nós mesmos, então talvez nós estejamos nos prendendo ao veículo, ao que nós chamamos de Hinayana. E por outro lado, é preciso entender o que é liberação, o que é samsara, o que é dukkha, né, sofrimento ou insatisfatoriedade. Todos esses ensinamentos gerais do budismo estão presentes. Então, o Hinayana é nosso, nós somos o Hinayana. O Trungpa Rinpoche dizia que o Hinayana é Tantra, né? Então, o Hinayana é o Vajrayana é o Tantra. Então, quando a gente fala Vajrayana, ele tem todo o Hinayana dentro, ele tem todo o Mahayana dentro. Mais um ponto importante para entender, e que isso está presente nos ensinamentos sobre Yana, lá dados concedidos no Tibete, é que, da perspectiva Hinayana, quando a pessoa está focada na perspectiva Hinayana, entendendo o mundo da perspectiva Hinayana,
ela não tem como compreender a perspectiva Mahayana. A perspectiva Mahayana, o Hinayana é impermeável ao entendimento Mahayana. O Mahayana entende perfeitamente, completamente e absorve totalmente o Hinayana, mas o oposto não é verdade. O Mahayana não, o Hinayana não vai conseguir entender o Mahayana. Então, algumas vezes a gente vai ver essa atitude em professores, até os dias de hoje, que vão falar do Mahayana de uma forma crítica e assim por diante. Isso está previsto nesse ensinamento dos Yanas. Então eles vão dizer assim, se a pessoa tiver com um entendimento Hinayana, historicista, solidificador, reificador da realidade, seja na forma de partículas indivisíveis, seja na forma de uma existência externa, seja na forma de momentos de tempo realmente existentes, né? Então, quando eles reclamam de não dualidade, como eles reclamam de certos aspectos do ensinamento de vacuidade, então a gente diz normal, né? O Hinayana não deve, não pode, não é capaz de, não é, não. Se a gente pensar desse jeito que o Buda ensinou, a gente não consegue entender essa outra dimensão. É impermeável, totalmente impermeável. Já do ponto de vista do Vajrayana, né, tem um sifão aqui que passa, então tudo no Hinayana é compreensível. E o mesmo ocorre com o Vajrayana. Então, daí tem uma certa disputa dentro das escolas tibetanas, a visão mais... uma visão que foi diferente das outras é a visão que tem na tradição Gelug. Na tradição Gelug, eles dizem que a única diferença que existe entre o Mahayana e o Vajrayana é em termos dos meios hábeis usados, né? Os meios hábeis do Vajrayana são mais rápidos, mais eficientes, mais poderosos, né, para ajudar os seres. Então eles entendem a superioridade do Vajrayana, mas apenas sobre o aspecto de que prática se faz, de que jeitos de ajudar os seres se tem, de que, né, do aspecto não essencial, né, o aspecto não de sabedoria. Então eles vão dizer que a sabedoria do Mahayana e a sabedoria do Vajrayana são idênticas, prajna, né? Prajna, não tem uma prajna diferente entre o Mahayana e o Vajrayana. Essa é a perspectiva Gelug. Nas outras tradições, tanto a Sarma quanto na Nyingma, bom, na Nyingma não, na Nyingma se entende que tem duas prajnas diferentes. Tem uma prajna própria do caminho Mahayana, uma sabedoria própria, e tem uma sabedoria também própria. Não só os meios hábeis são superiores, mas há um entendimento da realidade que é mais sofisticado, mais refinado no Vajrayana do que no Mahayana, que não está presente no Mahayana. Então a Nyingma vai dizer isso. E algumas tradições Sarma vão oscilar entre estar mais próxima da Gelug ou mais próxima da visão Nyingma. De toda forma, o resultado disso a gente vai dizer é que o Vajrayana é superior ao Mahayana. Aí quando a gente fala isso, daí a pessoa ouve isso assim e fica dizendo assim, pô, mas eu estou indo aqui no centro Terra Pura e daí tem aquele outro centro tibetano lá que diz que é Vajrayana. Então a gente está dizendo que a Terra Pura é inferior ao Vajrayana novamente. Vamos pensar aqui dentro do Tibete, por exemplo, né? Então dentro do Tibete não tinha Mahayana desvinculado do Vajrayana. Isso não existe budismo tibetano que seja puramente mahayanista, né? Isso não existe isso. Então, talvez eles até entendessem que existia Mahayana em outros países, né? Isso não é o que eles pensavam do Hinayana. O Hinayana eles achavam que estava desaparecido, como tradição específica, né? Então, quando eles falavam Hinayana, eles estavam se referindo aos próprios impulsos e entendimentos do praticante ao entender o Dharma para organizar os ensinamentos. Então o Mahayana tem essa diferença entre o Mahayana e o Vajrayana tem essa mesma função dentro do Vajrayana, né? Ela não serve para a gente dizer assim, você no Terra Pura não tem os meios hábeis do Vajrayana, então você é inferior, né? Embora isso possa ser feito, isso é desagradável e não deve ser feito. Inclusive, é uma quebra de voto do Vajrayana. Se você apontar para um grupo e dizer, não, eles são inferiores, eles não são adequados. Então, quando a gente está falando da superioridade do Vajrayana, a gente está falando do entendimento do Vajrayana que se aplica ao Vajrayana e ao que ele ensina sobre Mahayana e Hinayana. Então, quando a gente fala Yana, a gente não está falando de outras tradições budistas. O que confunde é o fato de que tradições budistas, né, grupos de budismo se digam, nós somos praticantes Vajrayana, nós somos praticantes Mahayana. Eles usam a palavra com o Yana
para se identificar e para identificar o tipo de prática que eles fazem. Estritamente falando, quando a gente usa a palavra Yana, a gente está falando dessas grandes classificações do ensinamento do Buda que estão completos dentro do Vajrayana. Então a gente está falando do entendimento. Quando a gente usa Yana, no caso, se a gente usa só Hinayana e Mahayana, a gente está falando do Mahayana. E se a gente usa 3 Yanas ou mais Yanas, por exemplo, na tradição Nyingma, eles dividem em 9 Yanas, né? 2 no Hinayana, 1 do Mahayana e 6 do Vajrayana. Então, quando eles dividem em 9 Yanas ou outro número de Yanas, a gente está falando de ensinamentos que são subsumidos totalmente e que não conseguem, o inferior não consegue entender a perspectiva do superior. Esse ponto é importante. O superior engloba totalmente o inferior e o inferior não consegue entender o superior. Então, de certa forma, para entender a noção de Yana, é preciso estar no Yana supremo, né? No Yana que vê a todas as abordagens e perspectivas espirituais no seu lugar, com o seu uso como meio hábil. Então, por exemplo, algumas vezes a gente vê na internet, começa a surgir, né, essa disputa assim entre, por exemplo, não, a gente tem só o Ati, né, só o Dzogchen, e o Vajrayana é uma coisa inferior. Porque o Dzogchen, do ponto de vista do Vajrayana, ele é o cume, o ápice do Vajrayana, tem lá no último Yana do Vajrayana, a gente tem o Dzogchen. Porém, outras formas de tradições budistas e não budistas, elas propõem o Dzogchen como algo separado até do budismo. Então, portanto, algo separado dos Yanas. Então, qual é a resposta dos Yanas, né, com relação a isso? A resposta dos Yanas é que a perspectiva última, ela não destrói nada que está lá embaixo, né? Então, o praticante, o relativo e o absoluto, né, o resultado e as manifestações, as outras formas todas, elas estão entrelaçadas. Então, quando a pessoa vai galgando esses yanas e tendo entendimentos superiores, ela entende totalmente os yanas inferiores, ela entende totalmente para que eles servem, onde é que eles estão, eles se tornam adornos, ou meios hábeis, né? Então, realmente, assim, adornos, né, no sentido de algo que a pessoa, não é essencial, mas é algo que a pessoa demonstra ou exibe, né? Então essa é a perspectiva última com relação aos Yanas. Lá no fim dos Yanas eles vão dizer todas as formas que o Buda usou para ensinar estavam de acordo com as necessidades dos seres a serem beneficiados, né? Então elas são classificadas em inferiores e superiores de acordo com as suas eficácias e com as suas com os vários graus de entendimento dos seres e assim por diante que aqui se destinam esses ensinamentos, mas elas são contidas umas nas outras e chega no final é como todo o resto não é negado, todo o resto é aceito como uma expressão dessa sabedoria. Daí, do ponto de vista dessas sabedorias intermediárias, ainda há conflito. Então, por exemplo, o Mahayana, quando ele olha o Hinayana, ele engloba totalmente o Hinayana, mas ele ainda tem, se não há uma sabedoria completa do Mahayana, ele ainda tem uma noção assim de que tem algum problema no ensinamento em Hinayana, né? Então, para estabelecer um Yana superior, parece que tem que haver uma certa rejeição de certos aspectos do ensinamento inferior. Isso se resolve só lá no final do caminho, quando tem a iluminação. Daí, os aspectos que se está vendo como obstáculos, eles são reconhecidos como necessários. Por exemplo, quando o Buda ensinava certas coisas, ele reconhecia que aquilo produzia causas e resultados nos seres, mas era a única coisa que podia ser ensinada, né? Então tinha um efeito colateral naquilo que ele ensinava. Depois ele tinha que dar um ensinamento adicional para corrigir aquilo que havia sido criado em parte pela ignorância do ser e em parte pelo ensinamento que ele adicionou ali para resolver certos obstáculos, né? Então tem uma engenharia espiritual. Então, basicamente, quando a gente está falando de Yana, é porque tem toda essa visão abrangente de classificação, de uma vastidão de formas e abordagens de ensinar o Dharma. É uma coisa muito impressionante. Então, de forma geral, como é que a gente explica pelo menos os 3 Yanas e mais, vamos dizer assim, o Yana Supremo, né? Então a gente vai falar assim, em termos de como eles usam as aflições mentais, os kleshas, né? Então, as kleshas, raiva, orgulho, né, ignorância e assim por diante. Então, normalmente, todas as formas de budismo reconhecem os kleshas, né? Então a gente tem essa
essa nomenclatura universal, o nosso obstáculo central são essas emoções aflitivas ou emoções ou aflições mentais, né? E cada veículo tem uma abordagem para lidar com isso. Então, é muito curioso, assim, por exemplo, o Dalai Lama, né, quando a gente fala de Vajrayana, a gente está dizendo o Hinayana, ele é semelhante ao Tantra, né, parecido com o que o Trungpa Rinpoche diz, porque qual é a característica central do Vajrayana? É o uso dos venenos, dos kleshas, né, dessas contaminações, dessas emoções aflitivas, é o uso da raiva, o uso do orgulho, o uso da ignorância no caminho espiritual, né, o combustível do caminho espiritual é o surgimento dessas emoções que são aflitivas, que causam ações negativas, que causam sofrimento. É uma ideia curiosa ou avançada, assim, né? Aí ele diz, mas isso se aplica ao Hinayana, porque o Hinayana ele usa a aversão, então ele rejeita, certo, os objetos que vão causar os kleshas. Então qual é a prática Hinayana mais estereotipada? A prática Hinayana mais estereotipada é que quando você vê uma mulher, ou uma pessoa, uma pessoa que você se atrai, né? Não vou dizer a pessoa do sexo oposto, eu digo, o seu objeto de atração, que você tem desejo. Aí você vê essa pessoa, aí o Hinayana vai dizer, bom, o problema é o objeto, né? O problema é a pessoa, então eu vou me afastar. Eu não vou ficar perto da pessoa porque o clash ele surge na dependência desse objeto, eu vou me afastar do objeto. Ademais, quando ele não consegue se afastar do objeto, o objeto está presente na mente, a recomendação é transformar o objeto. Então, se está tendo desejo por uma mulher bonita, então eles dizem, então você pensa que a mulher bonita é toda cheia de cocô, é toda cheia de ossos, é igual um esqueleto, vai ficar velha, ela está sujeita à insatisfatoriedade, sujeita à dukkha, ela é o próprio dukkha, ela é o próprio sofrimento presente naquela pessoa. Então, por que você vai ter desejo? Né? Então, a forma de combater o desejo é se afastando do objeto ou transformando o objeto numa coisa repulsiva, no caso do desejo. No caso da aversão é o oposto, você ou se afasta do objeto da aversão, que causa o clash, ou você transforma, a pessoa diz, não, esse objeto está me ensinando alguma coisa, e assim por diante. Né? Tem vários métodos de lidar com os clashes. Então essa forma de lidar externamente, lidando com o objeto, isso de forma geral, o Dalai Lama vai dizer, isso é que nem Tantra, porque está usando o veneno. Então o veneno surge, né, raiva, e daí a pessoa vai lá e ela aplica um método. Um método mental, que é ou um método físico, que é se afastar do objeto, ou um método mental, que é transformar o objeto numa coisa que é o oposto do que normalmente produz a aflição mental em nós, né? Então, olha só, já está presente o Vajrayana ali, o uso da emoção aflitiva. Mas, né, a emoção aflitiva ela é reconhecida como um problema, a emoção aflitiva é reconhecida como um demônio, um mara, né, uma situação infeliz e assim por diante. Então tem uma certa dualidade. Né? Quando ele vai subindo nos yanas, vai diminuindo essa noção de dualidade. Então uma das características que a gente vai ver bastante forte no pessoal que supostamente seria Hinayana é que eles não gostam de ouvir falar em não dualidade, eles não gostam de ouvir falar que o samsara é ilusório, eles não gostam de ouvir falar que o Buda é algo mais que um ser humano ou não é bem um ser humano. Eles gostam da visão histórica do Buda e como isso se coaduna com a visão supostamente não supersticiosa do iluminismo, aí a visão acadêmica ou a visão europeia do que é budismo mais puro, menos contaminado pelos esses bárbaros, esses né, mais próximo do que eles acham que é justamente o que a gente normalmente chama de Hinayana. Né? Então a abordagem do Mahayana com relação às aflições mentais, ela é diferente. Né? Então, certamente a abordagem Hinayana está presente, então se a aflição mental surge de acordo com o objeto, a pessoa pode se afastar do objeto, mas a perspectiva Mahayana mesmo vai dizer, não, eu não vou me afastar do objeto, porque me afastar do objeto é uma espécie de covardia, eu vou tentar transformar a minha atitude com relação a esse objeto. Então, quando a pessoa tem raiva, ela começa a pensar nas características do ser, que levaram o ser a produzir a não virtude, ou o jeito dele ser, que é um karma negativo dele, e daí ela começa a sentir compaixão pelo ser em vez de raiva. Então ela faz uma transformação da raiva dela em compaixão através de entender as características, né, do ser como sendo de reconhecer a natureza búdica do ser. Então você tem, na verdade ele é um Buda, mas ele está se manifestando dessa forma que infeliz. Como é infeliz, eu gero compaixão. Daí tantricamente falando, eles vão dizer assim,
com essa perspectiva de não se afastar do samsara, não se afastar dos seres, não rejeitar as coisas, não ter essa atitude aversiva, que é uma marca do uso do veneno, da aversão no caminho do Hinayana. No caminho do Mahayana se usa o veneno um pouco mais próximo, menos terrível, que é o desejo. Né? Então a aversão é um pouco pior, desejo é um pouco... O que o desejo é usado? O desejo no sentido de desejo do bem dos seres, o desejo que os outros seres atinjam a iluminação. Então a gente transforma o desejo em algo não egoísta, e isso é o uso do veneno, né? O uso tântrico que se faz do Mahayana, né? A perspectiva Vajrayana vai dizer, não, até o Mahayana é que nem o Vajrayana, eles usam desejo pelo bem dos seres para praticar o Dharma. Né? Então eles também estão usando veneno, só que eles estão usando veneno de um jeito meio fabricado, assim, eles vão lá e pensam a respeito, meditam, daí eles né, vai produzindo uma certa... tem muita elucubração mental. Bom, o Hinayana ele vai até sair do lugar, né? Vai ter até vai se mudar, vai para outro lugar, vai virar monge, vai para a montanha, não sei o quê. Ele vai ter uma ação assim externa radical. Depois o Mahayana vai ter muita elucubração e muita ação interna e muita meditação para transformar a mente dele, para reconhecer aquilo como... vai ter um processo demorado. Aí o Vajrayana vai dizer assim, bom, tá, a gente já reviu que tem esse negócio quando surge a aversão, a gente tem aversão pelo samsara. Quando surge desejo, a gente tem desejo pelo bem dos seres. Então parece que tem alguma coisa de bom nesses clashes aí. No fundo, eles são os 5 Budas. A gente sofre e produz sofrimento através das ações negativas, porque tem essa característica de dualidade no que nós estamos fazendo. Então a gente está pensando eu e outro, tem um eu, tem a reificação dos fenômenos. Quando a gente se livra dessas sutilezas aí, o que surge, que a gente chama de emoção aflitiva, na verdade é só um Buda. Na verdade é só a natureza de um Buda, a natureza pura de um Buda. Então a raiva, aí eles vão começar a falar de uma forma assim, não está dizendo que você vai agir com raiva, ele está dizendo assim, quando surgir a raiva na sua mente, você olha para a raiva e daí você vai ver uma energia, uma clareza, uma percepção, uma coisa muito nítida. Tem um aspecto afiado, assim, tem um aspecto... Então tem uma sabedoria dentro diretamente reconhecido, né? Então, quando a gente está falando de um caminho que tem menos elaboração em termos intelectuais e de aspectos externos, né, como se mudar, sair de perto, tomar atitudes e assim por diante, né? A pessoa está trabalhando com a mente, então é para pessoas que já estão bem avançadas no caminho, elas já conseguem, né, elas não precisam nem ficar pensando, elas usam um método muito mais rápido. Qual é esse método no Vajrayana? A autovisualização como uma deidade, né, os aspectos do estágio do desenvolvimento, do estágio da consumação. Então, quando a deidade tem raiva, não é raiva. A mente é só sabedoria quando a pessoa está se autovisualizando como uma deidade. Não é licença para ela agir de acordo com a raiva, é licença para ela ver essa profundidade nesses aspectos desses venenos. Então ela ainda tem a mente operando, né? Então ela ainda tem um espaço entre o surgimento da raiva e o reconhecimento. Então esse espaço ainda que existe entre a gente chama de transformação, porque ela surge ainda de uma forma... Ainda tem a necessidade de aplicar a visão pura, ou a visualização da deidade. Ainda tem que ter um método, né? Então quando a gente está livre desse método e o que quer que surja é autoliberado, daí a gente está falando no método superior. Então a gente está falando em grosseiro, né, Hinayana, quando o klesha surge, a gente toma uma ação física ou transforma um objeto. Daí o Mahayana, a gente toma uma ação mental e a gente transforma a nossa própria mente. Né? Depois a gente tem uma transformação da própria emoção aflitiva através da prática de deidade no Vajrayana, e enfim a gente tem esse reconhecimento direto e autoliberação direta, que seria a abordagem superior. Isso é para quem pode, não é para quem quer. Então a gente pode aspirar e praticar de todas essas formas. Com certeza, cada um de nós que pratica o que a gente chama de Vajrayana, quando a gente vê que a situação está difícil, impossível para nós, a gente vai lá e diz, não, nesse nível de prática eu não consigo. Aí a pessoa se recolhe, sai de perto do obstáculo. Talvez não fosse o melhor a fazer, mas é o que ela consegue praticar, daí é justo. Aí tudo bem, ela está praticando o Hinayana pelo menos.
Aí depois o Mahayana, quando ela gera compaixão. Depois o Vajrayana, quando ela consegue se visualizar como uma deidade, reconhecer a natureza pura ou a natureza de Buda de todos os fenômenos. E enfim, quando ela faz isso sem etapa, sem um jogo, sem uma, né, ela já tem aquilo automático. Isso é um objetivo da prática. Então, quando a gente fala em, né, externo, interno e secreto, e extremamente sutil, sutil e extremamente sutil, a gente também está falando nesses níveis. Né? Então, estudar os yanas é entender que o Buda ensinou muita coisa no contexto dessas práticas que estão lidando com a transformação do mundo exterior, de como a gente, né, de como a gente vê as coisas, mas é mais de um ponto de vista do objeto, né? Depois do Mahayana é como a gente vê as coisas do ponto de vista da nossa própria capacidade de reconhecer a natureza búdica e assim por diante, né? E quando a gente está falando em visualização de deidade, é isso, mesmo, vamos dizer, na perspectiva Geluk, é outro jogo, né? É muito mais rápido, é muito mais efetivo, né? Então, quando a gente está trabalhando nesse nível de prática, usa a mente, mas usa a mente de um jeito muito mais esperto, assim, muito mais automático, muito mais eficiente. E daí, então, que dizer, então, das práticas que não usam sequer a mente, né? Então, usam apenas a sabedoria, né? Então, daí faz uma distinção entre o que é mente e o que é sabedoria. Então, eu fico com essa observação aqui de que quando a gente está reduzindo os yanas a um fenômeno histórico ou a outros grupos, a gente está perdendo de entender como é que a gente reconhece o que a gente está fazendo como prática e classifica, dizendo assim, se eu estou fazendo assim, eu já sei, eu já tenho um mapa, né, como é que é depois, então eu já sei que o que eu estou fazendo é o mínimo possível, ou nem isso, né? Então a pessoa não está praticando Hinayana, ela está lá reagindo. Ela está lá, tem aversão, ela vai lá e fala rudemente, né? Então ela reconhece, eu podia pelo menos estar praticando o Hinayana, podia estar pelo menos me abstendo de falar rudemente, ou me afastando da fonte da minha aversão, que é aquele objeto terrível lá fora. Ou pelo menos eu posso estar transformando esse objeto terrível numa coisa não tão terrível, né? Olhando para os aspectos positivos dele. Aí isso vai levar ao Mahayana, né? Então, quando eu estiver reconhecendo a natureza búdica dele, daí Vajrayana, quando eu estiver reconhecendo a natureza búdica de forma ampla, através da visualização da deidade, e daí, enfim, quando a gente está usando sabedoria, não está usando mais a mente. Espero que essa reflexão ajude um pouco. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de forma que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezin Wate Jinja Soeza Pekajar Padu Tenjoche Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatu Zio Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogi Sasunda Tu Tenjoche Chume Kwene Pema Samba Sasora Jense no Pai Garjuan Shuku Tu Peku Kose Destinta Zendar Shinju Shigmetu Jotu Panange Wacha Tungondo Pateno Muyengi Kupamalora Sanelundu Tileta Tu Tenjoche Pemeja Sum Pemeri Suche Pemetan Lachi Kusizuan Pemancho de Droma de Sojino Ni Bemelun de Joche Penenjoane Chimpote Payuri Nebadan de Basi Pechambundan Conseja Sentenjoche Kusun Sanje Guru Rinpoche quando condade o Ajimbo Jabarche com seu tutor da poça só deve sotin de lapto so não são ebe Jeshuva dan são palum de dropa gelo uma rumba zaguru pema cede hun que loja som de loje zalin sa som cha papel do Joshua sung não guarda midral do sungele show